O homem convive com a radioatividade há muitos anos. Os avanços do seu uso na medicina e na agricultura são incontestáveis. Na Europa, hoje, não se exporta uma fruta se a mesma não for irradiada. Na França, cerca de 80% da energia elétrica vem dos reatores nucleares. Mas o uso da radioatividade requer cautela para evitar acidentes ambientais e o avanço na construção de armamentos. Viram que texto interessante? Fortalecendo aquela ideia da nossa outra aula quanto ao uso da energia nuclear, favorecendo a vida humana e ajudando-nos no nosso dia a dia. Veja só, deixa eu te enfatizar um pouco mais essa ideia. Olha que coisa interessante agora. Viram como a medicina cresceu nos últimos anos? Como a gente tem usado a energia nuclear para necessariamente curar e ajudar pessoas que têm muitas das vezes tumores, cânceres, e nem mesmo quanto a isso. Hoje, muitos exames são feitos graças à existência de elementos radioativos. Você já fez uma ultrassonografia mais específica, um raio-x mais detalhado, já deve ter tomado um contraste. Uma substância que você ingere, dissolvida em água, com certeza, e que tem um elemento radioativo, que necessariamente vai entrar por você e vai pintar todos os órgãos ao qual se destina o teu exame. E aí o cara, com a radiação, vem e fotografa o formato perfeito, as paredes dos seus órgãos, faz uma endoscopia, por exemplo, e percebe cada detalhezinho lá dentro, para saber se você tem uma gastrite ou uma úlcera, por exemplo. Então o uso de contrastes é fundamental nessa questão de ver o órgão por dentro. O mesmo uso de vários tipos de radiação no tratamento dos vários tipos de cânceres. Se você tem uma emissão de um tipo, ela tem uma penetração de 10 centímetros, ela vai até um ponto do teu corpo. Uma outra radiação, que pode penetrar 20 centímetros, atua sobre uma célula cancerosa em outro ponto do seu corpo. Veja que coisa interessante. O quanto nós crescemos nesse aspecto. E na agricultura. Já falei da questão da exportação, mas tem uma outra. Soja transgênica, alimentos mais resistentes, onde são tratados com radiação, crescem mais, alimenta mais pessoas. Olha que coisa interessante. Essa é a ideia que a gente vai tratar, trabalhando hoje com vocês, radioatividade 2. Nessa parte da aula, a gente vai tratar dos cálculos matemáticos e raciocínios matemáticos que envolvem as radiações. Veja só, quando você tem uma amostra composta de N átomos de um certo elemento, e esses átomos vão emitir radiação, você deve entender que nem todos os átomos emitem radiação ao mesmo tempo. Ora emite um, ora emite outro. Então veja, vai demorar um certo tempo para que o conjunto emita partículas. Se nem todos emitem simultaneamente, o raciocínio matemático que vai envolver esse cálculo deve ser estatístico, exatamente. O que você vai trabalhar nesse conjunto de informações a seguir vai ser em função de dados estatísticos. Não há uma precisão de fatos aqui. Há um raciocínio e a execução de experimentos que levam-nos a crer que é dessa maneira que está acontecendo. E a gente vai trabalhar o tempo todo, como dito já, numa forma estatística. Então, a precisão não é total em cima do processo. Vamos então começar a trabalhar o que chamamos de cinética das radiações. O primeiro conceito que vamos trabalhar é velocidade de desintegração, que vamos simbolizar pela letra V. O que representa essa questão da velocidade? Lembra, velocidade, a gente já trabalhou isso, é uma relação de o quanto se realiza, o quanto se gasta, o quanto se produz em função do tempo. Você está falando aqui
de átomos que emitem energia, que emitem partículas. Então, o que você está tentando medir com essa velocidade? Está tentando medir a emissão das partículas por parte dos átomos. Então, a velocidade de desintegração é a emissão de partículas em função do tempo. Quantas partículas serão emitidas em 1 hora, em 1 segundo, em 1 ano, é a ideia que você terá de velocidade de desintegração. Vamos avaliar a fórmula. Velocidade de desintegração é igual a menos ΔN sobre ΔT, onde ΔN é igual a N menos N0, variação do número de átomos que se desintegram. O ΔT vai ser igual a T menos T0. Perceba, necessariamente, quando você tem um delta, esse delta expressa variação. Se eu botei N menos N0, é o número de átomos final menos o número de átomos inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Agora para raciocinar. No caso do ΔN, o número de átomos final é menor que o inicial, está desintegrando. Então, esse valor vai ser negativo. Por isso, lá na fórmula, é menos ΔN sobre ΔT. O menos que está lá com o menos do ΔN vai dar uma resposta positiva para a velocidade. Por essa razão, a fórmula costuma ter esse sinal de menos na frente. Observe de que forma analisamos a velocidade. A unidade de velocidade é desintegração por segundo, dps, ou becquerel, bq. Dessa forma, podemos avaliar normalmente quantas desintegrações ocorreram no período de 1 segundo. Essa é a ideia da unidade de velocidade. Vamos trabalhar agora um outro item importante, a constante radioativa, que é representada pelo C minúsculo. A constante radioativa avalia quantos átomos, qual a fração de átomos que vai se desintegrar num certo período de tempo. Ela, na verdade, se relaciona à razão entre a velocidade de desintegração e o número de átomos que existe na amostra. Por isso, perceba que quanto mais átomos existirem naquela amostra, quanto maior for a amostra de radioisótopos, maior será a constante radioativa e automaticamente maior será a velocidade de desintegração, pois teremos mais partículas se desintegrando. Vamos observar essa relação. Constante radioativa é igual à velocidade de desintegração dividido pelo número de átomos da tua amostra, onde N é igual ao número de átomos da amostra e V, a velocidade de desintegração. Para uma melhor compreensão dessa relação, vamos ouvir e ler o pequeno texto a seguir. A constante radioativa, C, indica na prática a fração de átomos desintegrados na unidade do tempo. Logo, quanto maior for o valor da constante, mais radioativo é o isótopo. Entendeu, então, aquilo que eu já tinha dito? Observe que quanto mais átomos nessa amostra, maior o número de desintegrações vão haver na unidade do tempo. Maior será a velocidade de desintegração e a fração de átomos que sofrerá o processo. Vamos então ver um exemplo. Tório, constante radioativa igual a 1 sobre 2 vezes 10 elevado a 10, ano a menos 1. O que significa isso? Que você, em uma amostra de 2 vezes 10 a 10 átomos, vai ter a cada ano um átomo se desintegrando. Essa é a probabilidade de desintegração dele. Vamos ver um outro. Rádio. Constante radioativa, 1 sobre 2.300 ano a menos 1. Veja só, significa dizer que em 2.300 átomos desse elemento, 1 a cada ano
vai sofrer desintegração. Então ela mede quantidade de átomos que sofreu desintegração dentro de uma amostra, no caso ali, a cada ano. Vamos então agora ao próximo item, que vamos chamar de intensidade radioativa. Intensidade. Intensidade é medir a quantidade. Isso é a quantidade de radiação que é emitida por aquela amostra. Se aquela amostra tem muitos átomos, ela vai ter uma grande intensidade de radiação. Se aquela amostra tem poucos átomos, essa intensidade será menor. A intensidade é apenas uma relação estatística que demonstra para a gente a